O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntaram a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que o estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, o que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força o dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso, João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar sua eira, recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele queimará no fogo e não se apagará. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, aqui no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e nós estamos celebrando a nossa padroeira, Nossa Senhora de Guadalupe, precedido de um tríduo e celebrando com grande amor durante todo o dia 12 com missas. E quero já convidar, ainda tem a missa das 11, depois às 3 horas da tarde, quem quiser reze comigo o Santo Rosário. Quem estiver no santuário bem, quem não estiver, com exclusividade no YouTube. Às 17 horas, adoração com o Santíssimo. Às 18, nós teremos a missa e também a coroação da imagem de Nossa Senhora de Guadalupe. Filhos queridos, nós estamos, mas geralmente nós celebramos com tudo voltado a Nossa Senhora de Guadalupe no seu dia, por ser padroeira. Mas neste ano cai no domingo, e quando cai no domingo, preserva-se a festa maior. Qual que é a festa maior? Advento, não pode mudar. Por isso fazemos as 2 celebrações nesse espírito. Mas olha o que a providência nos faz, em pleno domingo da alegria. Este é o domingo da alegria. E vamos olhar qual é a alegria que o Senhor nos traz. A primeira leitura é do profeta Sofonias. Se alguém já tentou ler, Sofonias é um dos profetas mais difíceis de ler. Não difícil porque é complicado, difícil porque ele é trágico, ele é terrível. Sofonias, praticamente o livro inteiro, ele fala que o povo será castigado, que desobedeceram a Deus, que viraram as costas para Deus, que na verdade, ele diz isso por quê? Porque ele encontra uma sociedade onde o que perdura na sociedade? Intrigas, injustiça, escravidão, governantes corruptos, reis corruptos. E Sofonias coloca que o castigo de Deus virá. Mas é surpreendente que a leitura de hoje não. Por quê? Eu fico impressionado, porque se você vem lendo Sofonias, quando ele chega nesse texto, ele muda.
E ele fala de alegria. Aí você vai falar, o que aconteceu? O que aconteceu com Sofonias? Por acaso ele é um homem histérico? Não. O povo mudou? Também não. O povo se converteu? Não. É que Sofonias se dá conta que o amor de Deus é maior que os pecados, e que para Deus o castigo é para o pecado e nunca para o pecador. E Deus não precisa castigar, sabe por quê? O pecado já traz o seu castigo. Uma sociedade que vive o pecado come o fruto desgraçado do pecado. A palavra proposital, sem graça, sem a graça de Deus. Então, se não estou falando palavrão, o pecado gera desgraça, o pecado gera divisão, o pecado gera fome, o pecado gera injustiça. Mas Deus, Ele não quer punir o pecador, Ele quer salvar o pecador. E é isso que Sofonias se dá conta, de que Deus, apesar do que o povo fez, Deus revogou a sentença, porque é amor. Deus está no meio do povo, tentando consertar o povo. Deus não desiste da humanidade, nem no tempo de Sofonias, nem nosso tempo. Nós teríamos, eu diria, não mais, mas igual Sofonias, razões para dizer, o mundo está perdido. Às vezes escapa da boca da gente isso, né? Ou pelo menos a gente fica com essa impressão. Não está perdido, gente. Não está. Deus não descansa enquanto não endireitar este mundo. Deus não descansa enquanto não trazer a redenção a toda a humanidade. Por isso, nós podemos ter alegria. Qual é o motivo de a nossa alegria? O pecado? Não. O motivo da alegria é essa presença de Deus, essa ação de Deus, esse não cansaço de Deus na nossa vida. Então isso significa, meus irmãos, de repente você está abatido, de repente você está decepcionado, às vezes você está se sentindo sem forças para lutar, parece que tudo está contra, você faz o bem, querem o mal, você faz, não aceitam. A primeira leitura é para dizer, continue no caminho do bem, continue a fazer o bem, Deus está contigo, Deus não te abandona, Deus não te largará. Gente, isso é uma mensagem maravilhosa, isso dá alegria em meio às lágrimas, isto dá alegria em meio à tristeza, a alegria que vem de Deus. O Evangelho é a mesma perspectiva, mas você vai falar, peraí padre, como é que vai falar de alegria num Evangelho desse? Aqui estamos falando de João Batista, e que as pessoas iam a João Batista. João Batista foi muito bem aceito, João Batista foi até, olharam para ele como Messias, é o Evangelho de hoje, e ele acabou dizendo, não sou eu, não se iludam, virá alguém, eu apenas vim anunciar, aquele que virá, Jesus, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Mas então como falar de alegria nesse texto? Ora, o Evangelho termina dizendo, João anunciava a boa nova, Evangelho, boa nova, alegria do Senhor. Mas então, que alegria? A alegria que vem de uma vida transformada. Vocês já devem ter ouvido partilhas no Experiência de Deus, quando as pessoas dizem assim, padre, é estranho, quem não tem fé não vai entender isso, eu tive um câncer, eu tive Covid, eu tive à beira da morte. Não preciso ir longe, escutei dela, a perda da mãe,
5 meses, o pai está do lado, né? Disse: a cura da minha mãe não veio, ela morreu. Mas o que aconteceu fez-me recobrar a fé, a nos unir em Jesus Cristo. O que eu quero dizer? Uma vida transformada em Deus dá alegria. Por isso, uma multidão estava perto de João Batista e perguntaram: o que nós devemos fazer? Eu vou fazer uma proposta. Se você hoje me perguntasse: o Natal está chegando, está ou não está? Está, um Natal mais difícil, a gente não sabe o que vai ter na ceia, talvez não tenha carne nem frango, né? A coisa está feia, mas o Natal está aí. E alguém perguntasse: o que eu tenho que fazer para celebrar um santo Natal? Talvez você esperasse que o Evangelho dissesse: vai confessar, vai rezar o terço, vai na missa. Eu vou usar as palavras de São João, do Evangelho. Você quer celebrar um santo Natal? Quem quer celebrar um santo Natal? Quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. Um gesto de caridade. Isso traz alegria. Quer ter um encontro com o Senhor? Quem tiver comida, faça o mesmo, dê aos seus irmãos. Não é por acaso que dia 18 nós vamos fazer a 18ª edição do Natal Solidário. O horário não é dos melhores, é verdade, mas aceitei porque não gosto de perder a oportunidade para falar de Jesus. Mas às 3 horas da tarde, às 6, missa e um show. Natal com Jesus é Natal, levar 1 quilo de alimento. Quando você, diz aqui o texto, você tem 2 túnicas, doe uma. E fala a verdade, meus irmãos. Quanta coisa a gente tem no armário que não usa. Quantas centopeias existem. Para que tanto sapato, para que tanta roupa? E não dá. A traça rói, mas não passa para frente. Comida, doe. Gente, eu não estou, é o Evangelho de hoje, tá? Que mais? Aí os cobradores de impostos perguntaram: e nós? É como se numa assembleia: e eu? Ele diz: vocês cobram, mas não cobre mais que o estabelecido. Quer dizer, seja justo. Aqui está dizendo: a justiça traz alegria. Ser uma pessoa honesta traz alegria. Aí você vai dizer: mas padre, não é bem assim. É, filho. A alegria de fazer o bem, a alegria de seguir a Deus. Aí os soldados perguntaram: e nós? João responde: não force ninguém no dinheiro, não faça falsas acusações, não sejam violentos. O que eu quero dizer com isso? Eu não, o Evangelho. Que uma vida, quando se abre para a conversão, o fruto do pecado é a desgraça. O fruto da vida em Deus é a alegria de Deus. A alegria é uma virtude e é um dos frutos do Espírito Santo. E eu não estou falando de alegria de gargalhadas e risadas. A alegria de estar fazendo bem. Inclusive, João vai dizer que Jesus virá com um machado no caule da árvore. A árvore que não der fruto será cortada. Então também é um apelo que nós possamos dar frutos. E quais frutos nós temos dado? Queridos irmãos e irmãs, compreendam o Evangelho de hoje. A primeira leitura de hoje, essa alegria que Deus nos oferece, não vai ter essa alegria em mercado, não vai ter essa alegria em nenhuma prateleira. Essa alegria vem de decisões e atitudes tomadas em Deus. É o que Paulo vai dizer. E para fechar essa primeira parte,
Paulo está preso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele está preso em Éfeso. Como que um homem preso, humilhado, pode dizer: alegrai-vos no Senhor? E ele diz 2 vezes: alegrai-vos, alegrai-vos no Senhor. Só tem um sentido, quando ele diz: porque Deus, o Senhor está próximo. Próximo, não é próximo da segunda vinda, Ele está próximo de nós. Então, mesmo preso, e ele foi justamente, ele está alegre por estar fazendo a vontade do Senhor, porque o Senhor caminha conosco, o Senhor defende os que lhe são eleitos. Que nós não deixemos a tristeza do mundo tomar conta de nosso coração. Podemos passar por situações difíceis, e é inevitável, e é ruim, mas a presença de Deus nos faz ter a certeza da vitória. Tendo falado do terceiro domingo do tempo comum, do tempo do advento, reserva esse momento para falar de Nossa Senhora de Guadalupe, nossa padroeira. E nós temos neste santuário, que é referência nacional, de onde todo começa, pela televisão, pelo rádio, esta obra de evangelização, aqui neste santuário, dedicado a Nossa Senhora de Guadalupe, aquela que apareceu a São Juan Diego, cujo dia se celebra no 9 de dezembro, a primeira aparição. Nossa Senhora de Guadalupe, que tem sido o socorro de tantas pessoas que aqui vêm, pessoas que sobem essa rampa, às vezes com dor, chorando, pedindo, clamando, pessoas que vêm aqui, em Jesus das Santas Chagas, em Nossa Senhora de Guadalupe, trazer tantos pedidos, mas depois voltam para agradecer, voltam para glorificar. Nossa Senhora de Guadalupe, que, como diz Bento XVI, quando foi visitar, de todas as aparições, se Maria deixou uma prova indiscutível da sua aparição, foi a estampa de Guadalupe, que está fazendo 500 anos. Digo isso porque um pedaço de tecido feito de fios de cacto, a tilma, era para durar algumas décadas. Mas quando se vai a Guadalupe, pela própria estampa intacta, não pintada, impregnada, não impregnada, deslocada, está lá para dizer aquilo que está tão bem representado neste santuário agora, e para todos que acompanham no Brasil inteiro: não estou aqui, eu que sou tua mãe, não estou aqui, eu, a mãe de Jesus, a tua mãe, para te ajudar. Ela que apareceu a um índio, que no seu tempo era difícil, até hoje é, ser índio, e dentre a classe dos astecas, uma casta bem inferior, apareceu para dizer aquilo que seu filho disse: que os humildes herdarão o reino dos céus. Queridos irmãos e irmãs, é dia de pedirmos Nossa Senhora de Guadalupe, com traços indígenas, Nossa Senhora de Guadalupe, de tez morena, Nossa Senhora de Guadalupe, que veio calcar os ídolos como a lua dos deuses astecas, Nossa Senhora de Guadalupe, que veio do alto do céu para socorrer um frágil índio, e a todos nós, ajudai-nos, ajudai-nos nas nossas lutas, nas lutas que hoje se enfrenta do desemprego, ajudai-nos nas lutas das enfermidades, como ela ajudou o tio de Juan Diego, que estava à beira da morte e curou instantaneamente. Curai as doenças físicas, curai as doenças da alma. E mãe,
Ajude-nos a ter a alegria que brota do teu Filho Jesus. Essa é a devoção a Nossa Senhora de Guadalupe. Portanto, queridos irmãos e irmãs, tudo isso é para nós um motivo de alegria. E quando terminar esta celebração, dentro de nós, por mais que o sentimento não seja, que a certeza nos seja: eu me alegro no Senhor. Amém.